Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo SP-Rio. Olá, tudo bem? Começa agora mais um Abre Aspas. Estamos ao vivo com transmissão simultânea para o Facebook da SP-Rio+, e também no Facebook do jornal O Vale. Hoje é quarta-feira, dia 5 de setembro de 2018. Aqui ao meu lado está o jornalista José Guilherme Ferreira, que, aliás, na segunda-feira me substituiu aqui muito bem. Muito obrigado, viu, Zé, pela participação, pela ajuda e um bom dia. É bom saber que eu posso já folgar também alguns dias também. Nos destaques da edição de hoje você confere: o Tribunal de Justiça concede habeas corpus de acusado de matar a própria esposa aqui em São José dos Campos. Confirmada a morte de menina de 5 anos por febre maculosa. Os óbitos chegam a 5 aqui na cidade. Ex-prefeitos Eduardo Cury e Carlinhos de Almeida se tornam réus na Justiça em ação sobre o Instituto de Pesquisa. E o pré-sal, ele quadruplicou os royalties de petróleo aqui na região do Vale do Paraíba, e a região recebeu mais de 2 bilhões de reais com esses repasses. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando e agradecendo a sua audiência, você que acompanha ao vivo pelas páginas, pelo Facebook da SP-Rio+, e também pelo Facebook do jornal O Vale. Participe, interage conosco, deixe aí o seu comentário nas transmissões. A gente começa a edição de hoje com um comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, não é o valentão? Não é ele quem vira e mexe trata de espezinhar as mulheres? Pois sua coligação, mais uma vez, insiste na reclamação contra a campanha do tucano Geraldo Alckmin no rádio e na TV. Ontem à noite foram protocoladas 4 novas ações, como informa o Estadão. Querem levar o tema ao plenário do STE. O que na campanha de Alckmin está incomodando Bolsonaro? Justamente uma peça que mostra as discussões do deputado com a petista Maria do Rosário, que viraram emblema de seu preconceito contra as mulheres. Lembram da frase? Não vou estuprar você porque você não merece? Ele também aparece chamando de idiota e ignorante uma jornalista da Rede TV que lhe dirigiu uma pergunta sobre a ditadura militar. O clima de tensão entre os dois candidatos está a 1000. Alckmin se vê diante de um adversário a combater de todas as maneiras. Ele precisa dos votos das mulheres. Acusa Bolsonaro de machista e recebe de volta um ladrão de merenda, um caso de corrupção investigado no governo de Alckmin. A campanha de Alckmin é explícita. Você gostaria de ter um presidente que trata as mulheres como Bolsonaro trata? Bolsonaro não demorou em devolver a pancada pelo Twitter, no mesmo tom, já que tem pouco tempo na TV. Você gostaria que sua filha ficasse sem merenda escolar? Agora Bolsonaro vai metralhar o chuchu para todo o sempre. Política que vai gerar muitos memes ainda, e a gente só assiste de camarote. A Justiça de São José dos Campos vai dar seguimento a uma ação do Ministério Público que investiga a contratação do IPLAN, que é o Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento, nas gestões de Eduardo Cury, do PSDB, e de Carlinhos Almeida, do PT. Os dois ex-prefeitos de São José se tornaram réus nesse processo. O apontamento é que o Instituto teria sido contratado sem licitação, como uma organização social, mas atuado em detalhes ligados diretamente ao poder público, como nas áreas de planejamento urbano e gestão. O IPLAN foi contratado nas 2 gestões e o Ministério Público aponta que tenha sido usado de forma irregular, como se atuasse como uma secretaria externa, além de ter tido, nos últimos anos, administradores ligados aos 2 ex-prefeitos, como é o caso do cunhado de Cury, que é o Ronaldo Queiroga de Oliveira, e antes Célio Chaves, que era ex-secretário de Educação do governo de Carlinhos Almeida. A defesa do IPLAN informou que o processo ainda se encontra longe de um julgamento definitivo e que as alegações já foram alvo de uma investigação do Ministério Público que terminou arquivada.
A Prefeitura de São José informou que irá apresentar todos os esclarecimentos para confirmar a regularidade e legalidade da contratação. Cury, que hoje é deputado federal, está tentando a reeleição, afirmou que não houve nenhuma irregularidade e que vai prestar todas as informações. Carlinhos Almeida também negou irregularidades e afirmou que o Instituto nunca foi atrelado à Prefeitura e que tem capacidade técnica própria e natureza autônoma. Dias após o incêndio que atingiu o Museu Nacional lá do Rio de Janeiro, o governo federal anunciou medidas que serão tomadas para reconstruir o prédio. Após uma reunião, foram anunciadas 3 decisões. A publicação de uma medida provisória que cria a lei dos fundos patrimoniais, a instalação de um comitê gestor e a liberação de 25 milhões de reais para financiar projetos executivos de segurança e prevenção de incêndios e modernização de museus, arquivos e instituições. Uma reunião provisória com a lei dos fundos patrimoniais, em que a meta é repassar recursos a esses museus sem restrições orçamentárias, foi marcada para a próxima quinta-feira, amanhã. E em meio aos escombros desse incêndio, pesquisadores e funcionários do Museu Nacional conseguiram recuperar algumas peças. E uma aluna conseguiu preservar umas amostras de meteoritos raros que estavam com ela. Em meio às cinzas, pesquisadores e funcionários do Museu Nacional, no Rio, tentaram resgatar peças importantes do prédio que foi residência da família real. Eles recuperaram uma moldura que ficava no salão principal e que exibia o retrato de Marechal Rondon, que liderou missões científicas pelo país. A partir de 1946, o museu começou a ser administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e passou a ter caráter acadêmico e científico. A instituição contava com um dos maiores acervos de antropologia e história natural do país. Eram cerca de 20 milhões de itens, como a maior coleção de história egípcia da América Latina, além de utensílios produzidos pelas civilizações da era pré-colombiana e esqueletos de dinossauros. As peças que estavam ali não eram somente importantes para o Brasil ou para a América Latina. Tinham peças ali que não tinham no resto do planeta. Você tinha múmias egípcias ali que não tinham no Egito. Você tinha os primeiros esqueletos humanos, desde que nós éramos o Pithecanthropus erectus até o Homo sapiens. Você tinha o crânio da primeira brasileira. São peças que não há como substituir, é o leite derramado. Uma das principais atrações era o fóssil humano mais antigo do Brasil, que teria 11.300 anos. Batizado de Luzia, o crânio foi encontrado na década de 1970 em Minas Gerais. No meio de tanta tristeza e destruição, algumas descobertas vão trazendo um pouco de esperança. Para ajudar na tese de doutorado, esta estudante levou há 2 meses lâminas que estavam no museu com amostras de meteoritos raros no mundo inteiro. Os meteoritos, eles contam a história da nossa origem, do nosso sistema solar, do nosso universo, enfim, como um todo. Você não ter perdido isso, ainda manter dentro da nossa possibilidade de estudos, isso é importantíssimo para a nossa ciência. Outra boa notícia é que a coleção de invertebrados, que fica em um anexo subterrâneo ao lado do museu, não foi atingida pelo incêndio. Do outro lado do parque estão as coleções de vertebrados e de botânica, junto com a Biblioteca Central com obras raras. Esse acervo também foi preservado. Nós também vamos resistir, mas nós temos que sim repensar como o Brasil olha para a sua história. Na RM Vale, de um total de 27 museus levantados pelo jornal O Vale, nada menos do que 22 não comprovaram a fiscalização dos bombeiros, segundo a consulta online ao sistema Via Fácil Bombeiros. 8 em cada 10, somente para complementar a informação, 8 em cada 10 museus da região do Vale do Paraíba não possuem o obrigatório auto de vistoria do Corpo de Bombeiros ou o certificado de licença do Corpo de Bombeiros, que ambos são obtidos após fiscalização da Brigada do Corpo de Bombeiros, que avaliam condições do prédio, além de equipamentos de combate a incêndios e se a estrutura atende à legislação. Sem esse aval, sem o aval da corporação, os prédios acabam entrando na lista de riscos, como foi o caso ali do Museu do Rio de Janeiro. Apenas 5 museus contam com um documento,
que é o Museu do Folclore aqui de São José, o Memorial da Devoção e o Museu Nossa Senhora lá em Aparecida, e o Solar da Viscondessa de Tremembé e o Museu Monteiro Lobato em Taubaté. Aliás, até o editor-chefe, né, do jornal Vale, Guilherme Codazzi, ele faz um comentário, um editorial nessa linha. Você pode assistir esse comentário, esse editorial, na página do Facebook do jornal O Vale. O caso do Museu Nacional, mais do que tragédia, é descaso, né? A tragédia está mais ligado a caso, né? E no caso é descaso. Informações de política nacional. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal, autorizou a abertura de 3 inquéritos no âmbito da Operação Registro Espúrio, que apura fraudes na concessão de registros de sindicatos pelo Ministério do Trabalho, com envolvimento de servidores e políticos. Fachin atendeu a pedidos da Procuradoria-Geral da República, que solicitou aval para investigar o ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo, e uma assessora dele, pelas suspeitas de associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Marum foi alvo da 3ª fase do registro espúrio, e na ocasião o ministro se disse vítima de um vazamento canalha. Ele declarou que recebeu um grupo de sindicalistas do Mato Grosso do Sul que tinham demandas com relação à atividade sindical. Segundo Marum, ele pediu a uma assessora que acompanhasse os sindicalistas ao Ministério do Trabalho para que fosse verificado ou não o atendimento das demandas, mas negou qualquer irregularidade. Em um documento enviado ao STF, junto com a denúncia, a Procuradoria-Geral da República aponta que é preciso aprofundar mais a apuração. Em nota, Marum afirmou ter recebido a notícia sobre essa abertura do inquérito com a tranquilidade de quem nada deve e, portanto, nada teme. É impressionante, né? Como os ministros de Temer, cada um está enroscado de uma maneira com a justiça, né? O deputado Mauro Lopes, do MDB de Minas Gerais, votou ontem pelo arquivamento das representações apresentadas ao Conselho de Ética, né, contra o deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná. Mauro Lopes é o relator das representações. Ao apresentar o voto ontem, o relator afirmou que as representações da Rede e do PSOL, que pedem a cassação de Meurer, não devem ser consideradas porque os atos indecorosos apontados foram praticados por Meurer antes do início do atual mandato. Mauro Lopes afirmou ainda que o pedido de arquivamento é uma cautela, porque o processo de Meurer ainda não transitou em julgado, ou seja, ainda permite recursos. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória que mantém o subsídio de até 30 centavos ao preço do diesel. Publicada há cerca de um mês, a MP foi editada pelo governo federal como parte do acordo com os caminhoneiros para pôr fim à greve da categoria. Ao todo, o acordo prevê desconto de 46 centavos por litro do combustível. Por se tratar de uma MP, né, de uma medida provisória, o subsídio de 30 centavos está em vigor desde a publicação no Diário Oficial, mas o Congresso precisa renovar a medida para se tornar uma lei definitivo. Precisa aprovar essa medida para se tornar uma lei em definitivo, e com a aprovação pela Câmara ontem, o texto agora segue para o Senado. É importante ressaltar também que no final de semana teve uma corrida pelos postos de combustíveis, principalmente aqui em Taubaté, São José dos Campos, por conta de um boato que surgiu pelo WhatsApp de uma possível greve dos caminhoneiros. O Sindicato dos Caminhoneiros, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, reafirmou a informação de que não há nenhuma possibilidade de futura greve para os próximos dias, portanto, são apenas boatos que surgiram, aliás, áudios e vídeos que eram compartilhados da greve antiga, lá de maio, e que acabaram sendo requentadas, causando aí uma certa comoção, né, por parte dos motoristas. Portanto, a informação que segue é que não há greve, pelo menos por enquanto, envolvendo aí os caminhoneiros. Por isso, tranquilo aí, né, fiquem tranquilos os motoristas, não, até porque essa corrida aos postos fez com que alguns postos usassem de má fé e aumentasse o preço da gasolina. Infelizmente, acontece isso aqui também no Brasil, né? Indicadores econômicos, na sua tela mostrando a cotação das principais moedas. O dólar perdeu força no começo da tarde de ontem, mas terminou o dia em leve alta depois de bater os R$ 4,19. A moeda norte-americana subiu 0,4% a R$ 4,15, novamente no maior valor desde 2016.
Já o dólar turismo foi vendido a 4,38, com alta de 1,38. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em queda pelo segundo pregão seguido nesta terça-feira. O Ibovespa fechou em baixa de 1,94%. O mercado ainda está muito preocupado aí com as eleições, né? Bom, nós vamos para o intervalo, agradecendo mais uma vez a sua audiência, você que acompanha o Jornal Abre Aspas em ambas as plataformas, em ambas os Facebooks, SP Rio Mais e o Jornal Vale. Muito obrigado pela audiência. A gente retorna dentro de instantes com mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas, desta quarta-feira, dia 5 de setembro, e o jornal ele está com uma série de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federais da nossa região, com foco na nossa linha editorial. Fizemos o convite para todos que tiveram o registro, das suas candidaturas efetuados pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, e de forma democrática, todos eles que aqui estiverem terão 20 minutos para poder expor as suas propostas, para que você, amigo eleitor, possa conhecer cada candidato. E após isso, será também concedido 1 minuto para as considerações finais. Você pode participar dessa série de entrevistas deixando o seu comentário nas transmissões tanto do Facebook da SP Rio Mais, como também do Facebook do Jornal O Vale. Aqui comigo nos estúdios, o diretor de jornalismo da SP Rio Mais, o José Guilherme Ferreira, que me auxilia nessa entrevista. E hoje recebemos aqui nos estúdios da SP Rio, em São José dos Campos, o José Rui Camargo, professor José Rui, do Partido Rede, que é candidato a deputado estadual. A partir de agora, candidato, o seu tempo começa a contar. Um bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, José Guilherme. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui na SP Rio Mais. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho, falando um pouco das nossas propostas, e dizer de antemão que realmente o Brasil passa por um momento importantíssimo, que são as eleições, e que é preciso que o eleitor, então, escolha muito bem aquele que vai representá-lo. Aliás, até uma pergunta que a gente vem fazendo já de prática, no comecinho, que é justamente essa. O que te motiva, o que te leva a se lançar como candidato nessas eleições? Bom, eu tenho 37 anos de militância, de trabalho na área de educação. Ingressei na Universidade de Taubaté em 1981, fui professor, sou pesquisador até hoje, sou pesquisador bolsista do CNPq na modalidade de desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora. Fui reitor por 2 mandatos, de 2010 a 2014, depois até agora, abril de 2018. E, obviamente, me aposentei em abril e tenho toda a minha motivação, estou com bastante pique ainda, graças a Deus, e quero continuar trabalhando pela educação, pela cultura. Também sou muito envolvido em arte, em cultura. Quero mesmo continuar trabalhando pela educação, pela arte, pela cultura, pela economia criativa, pelo setor também de energia limpa, que é a minha área de pesquisa principal. Então, isso me motivou a me candidatar para poder continuar contribuindo aí com a sociedade. O senhor esteve há 2 mandatos como reitor da Universidade de Taubaté, que é uma das principais, uma das maiores aqui da nossa região, enfim. O que o senhor tira de conhecimento dessa experiência? E apenas para fazer uma ficha, o senhor é nascido em São Bento do Sapucaí. São Bento do Sapucaí. E atualmente tem uma residência política, vamos dizer assim, aqui em Taubaté, São José. Como é que seria o campo político também? Isso, eu sou de São Bento do Sapucaí, mas eu resido em Taubaté desde 1981, então tenho minha residência pessoal em Taubaté. Obviamente, frequento bastante também São Bento do Sapucaí, e o meu comitê está baseado em Taubaté. Eu, durante o meu mandato na Universidade de Taubaté, eu acho que o principal que eu pude ter, foi exatamente a experiência administrativa na gestão pública. A Universidade de Taubaté é uma instituição pública municipal, é a maior universidade municipal do Brasil, Isso me deu oportunidade,
de trabalhar com a gestão pública e também poder criar, né? Nós tivemos aqui no estado de São Paulo, embora muitas pessoas desconheçam, nós temos 27 instituições municipais de ensino superior. São 2 universidades, 5 centros universitários, né, e 20 faculdades isoladas municipais. Nós criamos em 2014 a Associação das Instituições Municipais do Estado de São Paulo, a IMES-SP. Isso permitiu também que a gente compartilhasse experiências não só com as instituições municipais, mas também com todas as instituições de ensino do Estado. E também eu, desde 2014, sou conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, fui indicado pela nossa associação, o que também me oportunizou conhecer, né, profundamente a questão do ensino no Estado de São Paulo. Qual o legado que o senhor deixou para a Universidade de Taubaté em termos de projetos, de infraestrutura? O que o senhor realizou lá em Taubaté? Bom, eu sempre digo que meu principal legado foi a abertura da universidade para a comunidade. Nós, ao longo desses quase 8 anos que eu estive na reitoria, nós fizemos dezenas, centenas de convênios com prefeituras, com entidades privadas, com entidades filantrópicas, com ONGs, e abrimos as portas da universidade para a prestação de serviço. Quando eu assumi a reitoria em 2010, o orçamento da universidade estava na casa de 100 milhões, né, de reais. Deixei a universidade agora em abril com um orçamento de 220 milhões, sendo que lá em 2010, menos de 5% era de recursos externos. Agora nós temos quase 40% desse orçamento vem de convênios, vem de prestação de serviço, né, para a comunidade. Isso eu acho que foi um grande legado. Além disso, a internacionalização da universidade também avançou bastante no meu mandato. Nós fizemos também muitas parcerias com instituições de ensino e centros de pesquisa na Europa, na Ásia. Eu estive 3 vezes na Coreia do Sul. Então, foi um grande avanço de trazer tecnologia para incorporar nas grades curriculares da Universidade de Taubaté. Além de que também eu sempre fui uma pessoa muito aberta, né? E durante a minha gestão eu procurei também aproximar a administração pública da universidade, a administração superior, da comunidade acadêmica. Eu acho que isso também foi um ponto muito importante na minha gestão. Meu professor José Rui, e o que o senhor não conseguiu fazer? Bom, muita coisa, né? Infelizmente, eu sempre digo isso para todos, né? Eu enfrentei duas crises na minha gestão. Logo em 2010, quando eu assumi, a universidade estava num patamar financeiro bastante complicado. Por ações, no final de 2010, 2011, conseguimos fazer a recuperação financeira da universidade. Estávamos, né, num crescimento, já com grandes propostas de benefícios para os nossos servidores, para os nossos professores. Implantamos o plano de carreira tanto de servidores quanto de professores em 2011 e 2012, mas, infelizmente, em 2015, a grande crise que se abateu sobre o Brasil atingiu fortemente o Vale do Paraíba foi uma das regiões mais afetadas, né, por essa crise política que redundou na crise financeira, e fomos também afetados bastante. A nossa inadimplência, que estava sob controle, né, desde 2011, em 2015 voltou a subir. Em 2016 tivemos o problema do FIES, não sei se vocês se lembram, o FIES ficou 5 meses sem repassar os recursos. Na época nós tínhamos 30% dos nossos alunos, nós temos 10 mil alunos em graduação, quase 3 mil alunos tinham FIES, ou seja, 30% da nossa receita estava comprometido com o FIES, e essa falta de repasse do FIES, aliada ao aumento brusco da inadimplência, fez com que a gente novamente tivesse que ter medidas muito drásticas, né, para equilibrar as contas da universidade. Isso impediu com que a gente pudesse, então, dar os aumentos de salários para os nossos servidores, tão esperado por todos, né? Mas o que aconteceu, infelizmente, foi isso. Isso foi uma coisa que não conseguimos realizar. Aliás, até o ano passado teve até um protesto, né, por parte dos funcionários com relação
ao dissídio que não foi repassado, teve atraso de cesta básica, enfim. Pelo menos para a informação é que até o momento, por exemplo, a atual administração também não está conseguindo repassar esse dissídio. A situação realmente está complicada financeiramente para a Universidade de Taubaté? Eu deixei a reitoria da universidade no dia 5 de abril, né? A inadimplência naquela época estava novamente sob controle. Obviamente, a universidade está com suas contas equilibradas. Aliás, uma coisa que nunca deixamos de fazer é o pagamento de salários dos nossos professores, dos nossos servidores, rigorosamente em dia durante todos esses anos. E honramos também todos os compromissos com os nossos fornecedores, com terceiros, mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos. E também, o que nós fizemos nesses anos dessa crise, 2016 e 2017, como não pudemos dar o dissídio para os nossos funcionários, nós ampliamos, né, os benefícios de bolsa de estudo, tanto para os professores quanto para os técnicos administrativos. Eu acredito que hoje a universidade está com as finanças equilibradas. Obviamente que toda gestão que assume precisa, primeiramente, tomar pé da situação, né, precisa realmente começar a implantar as medidas próprias. Cada gestão tem a sua posição, né, de administração. Eu acredito que a administração da professora Nara, ela deve estar nesse momento exatamente nisso, fazendo um balanço, fazendo um estudo, né, das possibilidades futuras e, obviamente, tenho certeza que, se possível, deverá contemplar os servidores com algum reajuste. Professor, vamos falar agora de futuro, né? Falamos um pouco de passado. Claro. Quais são as suas propostas? Qual a sua plataforma para essas eleições? Bom, a minha plataforma é baseada, obviamente, na minha experiência pessoal, na minha experiência de vida, né? Primeiramente, obviamente, a educação, né? O que a gente pretende trabalhar fortemente para a fiscalização e para a consecução de todos os planos do Plano Estadual de Educação. O Plano Estadual de Educação é composto de 20 metas, muitas delas estão atrasadas, né? Tem metas, inclusive, que já estão impossibilitadas de serem cumpridas em função de um cronograma, mas trabalhar para que a gente possa ter, né, pelo menos na medida do possível, o plano de educação do Estado de São Paulo realizado, se não totalmente, pelo menos parcialmente. O que esse plano do que trata esse plano? São as diretrizes da educação para todo o Estado. Basicamente são metas, né, objetivos e estratégias, né, para o ensino médio, para o ensino superior, né, e para todo o sistema de educação do Estado de São Paulo, né. Trata, então, da qualidade de ensino, trata da escola básica, dos planos pedagógicos. Realmente é um projeto, né, de educação para o Estado que está elaborado nesse documento. Uma outra coisa importante, né, quando a gente assumiu a nossa Associação das Municipais e também em contato com outras instituições privadas, a gente sente a necessidade de mais investimento do governo do Estado no ensino superior, né? Hoje, praticamente as 3 grandes universidades, USP, Unesp e Unicamp, consomem um orçamento fantástico, né? E nós temos vagas ociosas com infraestrutura e professores qualificados também nas instituições municipais. O que a gente pretende é propor um projeto para a criação de um ProUni estadual, um ProUni financiado pelo governo do Estado. Isso é realidade hoje em Pernambuco. Pernambuco é o 2º maior colégio de instituições municipais do Brasil. São Paulo tem 27, como eu já disse, Pernambuco tem 9. Dessas 9 instituições de Pernambuco, 80% dos alunos estudam com bolsa do governo do Estado. Então, isso é um projeto que a gente pretende implantar aqui no Estado de São Paulo como bandeira também de campanha. E, obviamente, né, trabalhar sempre para a melhoria da qualidade do ensino, não só nas instituições públicas, mas também nas instituições privadas. Nós temos que fiscalizar, né, mesmo que as instituições privadas não estejam sob
sabe, a esfera, né, de atuação do governo do Estado, mas a gente precisa criar mecanismos para fiscalizar a qualidade de ensino. Essa sua plataforma está em consonância com a plataforma do seu partido, que é a Rede? Exatamente. A minha plataforma foi criada, baseada, obviamente, na plataforma de governo da Marina. Até é interessante ressaltar o porquê da escolha da Rede, o que fez o senhor se identificar com esse partido em meio a tantos outros. Eu fui convidado por vários partidos, né? Conversei com muitos partidos, mas a identificação principal foi com a Rede, e também foi o partido que me deu mais segurança nas questões de liberdade de trabalho, nas questões de poder, né, organizar o partido aqui no Vale do Paraíba. A Rede ainda é um partido novo, foi criado em 2015, é um partido ainda sem nenhuma estrutura ou com pouca estrutura, então a gente vai trabalhar nesses próximos anos para estruturar o partido. E também uma questão importantíssima é a questão da energia, da água e do meio ambiente, né? Como eu disse, eu sou pesquisador bolsista, e a minha linha de pesquisa é energia limpa, principalmente energia fotovoltaica, que é um dos grandes focos da campanha da Marina na questão energética. Aliás, nessa greve de caminhoneiros, eu sempre disse, nós não precisamos acabar com o transporte de caminhão, não precisamos acabar com o transporte rodoviário, nós precisamos acabar com a dependência do petróleo. Nós precisamos investir em veículos elétricos. Hoje a Europa toda já está fortemente focada, né, na transformação da sua frota de caminhões e de carros para veículos elétricos. Eu acho que o Brasil precisa ir nessa direção também, né? E, obviamente, não adianta ter veículo elétrico sem ter energia, tá certo? Então, uma fonte viável, né, e que está aí disponível é a energia solar. Nós temos que investir em energia solar, nós temos que ter mais incentivos para que possamos ter pequenos parques, né, de geração solar, obviamente com leis que possam garantir que o produtor de energia solar possa também, se produz mais do que consome, possa vender essa energia, tá certo? Então, tudo isso precisa ser regulamentado. Eu acho que é um foco importantíssimo para o país, a questão das energias renováveis. Também está muito forte na minha plataforma. A questão certamente o senhor acompanha a questão da crise hídrica do Estado. Claro. Queria saber qual é a sua visão sobre esse problema, né? Quer dizer, você vê aí os reservatórios em São Paulo sempre baixos, claro, e toda essa questão da transposição. Claro. Então, Guilherme, novamente a gente cai exatamente naquilo que eu falei, né? Se a gente tivesse outras formas de geração de energia, a gente não precisava depender tanto, né, dos recursos hídricos. Eu, durante minha vida toda, trabalhei muito eu ministrei aula de máquinas hidráulicas, né, na universidade. Conheço bastante a questão de geração hidráulica. E a gente precisa sair também dessa dependência, né, que depende de chuva, depende de tempo. Obviamente que a energia solar também depende do tempo, mas a gente precisa diversificar, criar outras formas de geração, né? A geração de energia por biomassa também é um ponto muito importante, ou seja, sair da dependência, assim como a gente tem a dependência forte do petróleo, sair da dependência da energia hídrica, criar outras alternativas. Acho que esse é o caminho para que a gente possa ter segurança no abastecimento. A gente vê, né, parques eólicos, principalmente no Nordeste, né? São Paulo teria essa condição? Olha, os parques eólicos estão fortemente focados na área, porque lá, obviamente, a condição de vento, né, é muito mais. O que a gente precisa criar são pequenas estações. Se você passa na Coreia do Sul, por exemplo, você vê em todo poste, né, nas estradas, tem um pequeno gerador eólico e tem uma pequena parte de geração solar. Ou seja, você não precisa criar grandes parques, criar pequenos parques. Obviamente, se você... E é bom isso, né? Normalmente, quando não tem sol, tem vento. Tá certo? Então, aliar as duas tecnologias, eu acho importantíssimo. Queria só... O senhor, como professor, pesquisador, o senhor comentou a questão do incentivo à pesquisa, dos repasses e tudo mais.
Foi possibilitado, por exemplo, um parque tecnológico lá em Taubaté. Isso. Existe essa possibilidade? Como é que está sendo, dentro das suas propostas e tudo mais, o incentivo para cada vez mais ampliar esses espaços, né, aqui na nossa região? Inclusive, eu faço parte do Conselho de Ciência e Tecnologia de Taubaté. Estou afastado agora do Conselho em função da campanha, né? O prefeito Ortiz Júnior criou o parque. Precisa ainda regulamentar, né? O parque fisicamente já tem o seu ponto, sua estrutura física, mas ainda necessita da criação de leis, né, que deem segurança jurídica para as empresas se instalarem no parque. Ele está ainda, por enquanto, no papel. Tá, ainda, isso, exatamente. Teoria, né? Mas é um avanço. Eu acho que esse parque precisa ser feito, ele precisa ser concretizado, né, e gerar conhecimento. Nós precisamos, o Brasil precisa ter geração de tecnologia própria. A gente copia muito, a gente é muito dependente ainda, né, da importação de tecnologia. A gente precisa criar tecnologia nacional e precisamos nacionalizar as tecnologias que a gente recebe de fora. E esses parques tecnológicos São José é um grande exemplo, né, de parque tecnológico de sucesso, e Taubaté eu espero também que caminhe no mesmo sentido. Bom, faltando aqui um minuto já, a gente está já se esgotando. Eu queria deixar então à disposição aqui agora para que o senhor pudesse fazer essas considerações finais, já agradecendo a sua presença aqui, professor, e colocando aí para o seu leitor e para o público também que ainda está em dúvida, para conhecer um pouquinho mais as plataformas de cada candidato. Fique à vontade. Bom, aqueles que querem conhecer as minhas propostas, né, mais profundamente, obviamente o tempo aqui foi muito pequeno, tem uma página no Facebook, Professor José Rui. É só acessar a página, lá estão todas as minhas propostas. Eu quero já também agradecer pela oportunidade, né, dizer que a gente precisa renovar a política, nós precisamos de gente nova e precisamos principalmente de pessoas da região. Aqui São José está fazendo uma campanha que eu acho fundamental, votar em pessoas da região e também votar na renovação. Aliás, o meu logo de campanha é Gente Nova, Gente Nossa. Vamos juntos. Professor José Rui, meu número é 18618. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, candidato. Amanhã teremos a presença de mais um candidato aqui da nossa região nessa série de entrevistas para te ajudar, né? Ajudar você aí no seu voto em outubro. Nós iremos agora para um rápido intervalo. Na sequência tem mais informações. Permaneça na audiência. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas nesta quarta-feira, e vamos saber como fica o tempo em toda a nossa região. Aliás, tempo hoje que começou bem gelado aqui em São José dos Campos. Caio Souza, fala. Fala, Rodrigo Fernandes. E após a passagem de uma frente fria pelo mar, nós teremos mudanças aí no tempo nesta terça-feira. O céu vai ficar predominantemente nublado e as temperaturas em declínio acentuado. As máximas aqui na região do Vale do Paraíba não devem passar dos 19 graus. Já na capital paulista teremos 18, no litoral norte também 19 e na Serra da Mantiqueira na casa dos 15 graus. Nós temos aí uma possibilidade pequena de chuva fraca em pontos isolados e o vento vai soprar com intensidade moderada, ocasionalmente forte, mas atenção redobrada lá no litoral, pois as chances de chuva são maiores e os ventos também sopram com mais intensidade, inclusive podem até atrapalhar travessias de balsa lá entre São Sebastião e Ilhabela. Já as mínimas de hoje devem ser registradas na noite de hoje, né? Geralmente a gente registra agora na madrugada, mas hoje deve ser durante a noite. Aqui, só para dar um exemplo, aqui na região do Vale do Paraíba, a mínima pode bater na casa aí dos 12 graus. E só adiantando o tempo um pouquinho, já que a gente tem o feriado já no final da semana, amanhã o tempo ainda fica instável, com as temperaturas baixas, mas já a partir de quinta-feira temos tendência na melhora e o feriado tende a ser de tempo bom. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas.
Obrigado, Caio, pelas informações. Ele comentou da balsa. Ontem realmente teve ventos fortes, né, lá no litoral norte, e que interditou a balsa e paralisou a balsa por cerca de 7 horas, por mais de 7 horas. Né? A situação realmente ficou bastante complicada para os motoristas que precisam se utilizar da travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela. E como o próprio Caio falou, há previsão também de novos ventos mais uma vez fortes, então, portanto, fica o alerta para você que vai se deslocar para o litoral norte. Bom, informações aqui da nossa região, da economia. O pré-sal, ele quadruplicou o repasse de royalties para as cidades aqui da região do Vale do Paraíba, e esse é o destaque do editor de economia do Jornal o Vale, o Xandu Alves. Bom dia, Xandu. Olá, amigos e amigas do Jornal Abre Aspas. O pré-sal, que completou 10 anos agora, simplesmente quadruplicou a quantidade de royalties do petróleo que foram repassadas às cidades do Vale do Paraíba. Os 10 anos anteriores ao pré-sal, de 2007 até 1999, esse período, o Vale acumulou 579 milhões recebidos em royalties. Os 10 anos posteriores ao pré-sal, de 2008, a partir de 2009 até 2018, considerando 2018 até o mês de junho, o Vale saltou para um montante de 2 bilhões e 700 milhões repassados em royalties do petróleo. As cidades podem dispor desse dinheiro livremente. E aqui na região, 3 cidades do litoral norte estão no topo entre os municípios do país que mais recebem royalties. São elas Ilhabela, a 5ª cidade que mais recebe royalties no país, depois São Sebastião, a 11ª, e Caraguatatuba, a 12ª. É isso aí, Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. Mesmo diante da crise e uma recuperação tímida na economia, a cidade de São José dos Campos vem efetuando muitas transações imobiliárias. O destaque dessa notícia quem traz a repórter do Jornal Vale, Natália Prado. Natália, bom dia. Bom dia. Apesar da crise econômica vivenciada por todo o país, um levantamento feito pelo Colégio Notarial do Brasil, seção de São Paulo, mostra que São José dos Campos tem realizado mais transações imobiliárias em 2018 do que em 2017. De acordo com o estudo, somente nos primeiros 6 meses de 2018, os joseenses negociaram mais de 3,6 bilhões de reais no mercado imobiliário, o que representa um montante de quase 1 bilhão a mais do que no mesmo período do ano passado. Esse estudo é parte do projeto Indicadores Notariais, realizado pelo Colégio Notarial do Brasil, e tem por objetivo dar mais transparência às operações imobiliárias que são praticadas via cartórios de notas em todo o estado de São Paulo por meio de escrituras públicas. Para conferir a pesquisa, que é atualizada todo mês, é só acessar indicadores.cnbsp.org.br. Natália Prado, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Natália. A Prefeitura de São José dos Campos confirmou ontem que a morte da menina de 5 anos foi causada por febre maculosa. A criança morreu na última quarta-feira, dia 29. Ela foi a 5ª vítima da doença na cidade. A menina morava com a família no Jardim Boa Vista, na região norte da cidade. E, segundo a Prefeitura, agentes do CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses, estiveram no local para tomar as providências, enfim. Eles também aplicaram carrapaticida no local, na região. 3 das 4 mortes já contabilizadas em São José dos Campos da febre maculosa são de pacientes que estiveram na região norte. Um homem permanece internado no hospital municipal com a doença já confirmada. Após meses de déficit e ante uma previsão de rombo milionário ao fim de 2018, Jacareí recebeu uma notícia até que positiva de que terá um reforço financeiro para a realização de tratamento de câncer, contra o câncer, né? A medida foi oficializada por um órgão que regulamenta ações no setor de saúde estadual. De acordo com a Secretaria de Saúde do governo do prefeito Isaías Santana, até junho deste ano, havia um déficit mensal de R$ 101 mil.
No ano passado, essa diferença foi compensada pelo município. Naquele mês, em reunião com a Secretaria de Estado da Saúde, a Prefeitura cobrou que o governo estadual também assumisse parte desse repasse. No último dia 21 de agosto, a decisão de aumentar o teto de repasses de verbas para o setor oncológico de Jacareí foi publicada no Diário Oficial. Com essa medida, o teto de repasses para o Hospital São Francisco de Assis passará a ser de R$ 1.546.000 por ano, o equivalente a R$ 128.000 mensais dedicados a tratamentos contra o câncer. Vale ressaltar que o hospital é o único no município que é capacitado para a oncologia e que realiza, em média, 754 sessões de quimioterapia por mês, sendo 89% para pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde. De uma boa notícia para uma notícia não tão agradável. A tarifa de transporte público de Pindamonhangaba será reajustada a partir da próxima segunda-feira, dia 10. O anúncio realizado pela Prefeitura por meio do Diário do Município altera o valor de R$ 3,90 para R$ 4,40. Com a mudança, o valor cobrado pelo município ultrapassa a tarifa cobrada aqui em São José dos Campos, que é de R$ 4,10, e de Taubaté, que é de R$ 3,90. De acordo com o decreto, a atualização do custo ocorre baseada no contrato de concessão do transporte público. O último reajuste no valor da tarifa no município ocorreu em maio de 2017, quando houve 40 centavos de aumento. Informações policiais: Giovanni Andrade, condenado a 20 anos de prisão. Ele foi condenado a 20 anos de prisão pela morte da própria esposa, pelo crime que matou a própria esposa, Aparecida Marques Andrade, isso em maio de 2015. Obteve ontem um habeas corpus que permite que ele recorra da decisão da Justiça em liberdade. De acordo com a liminar, o Tribunal de Justiça entendeu que a fundamentação para a prisão imediata de Giovanni foi insuficiente, já que ele aguardou o julgamento em liberdade sem oferecer riscos. Na última quarta-feira, dia 29, durante o julgamento, o juiz negou o direito de recorrer em liberdade devido ao longo período de pena imposta e da gravidade do crime pelo qual o Giovanni foi condenado. Na ocasião, foi decretada a pena de 20 anos de regime inicialmente fechado e prisão imediata. Para você entender o caso, investigações da Polícia Civil resultaram em um laudo em que aponta 5 fraturas em lugares diferentes do crânio da vítima e concluiu que a morte aconteceu de forma criminosa. Com o resultado da investigação, Giovanni foi novamente preso, mas depois de 20 dias conseguiu o benefício de habeas corpus e foi solto para responder em processo em liberdade. Ele estava sendo acusado pelo crime de homicídio doloso qualificado, em que pesa o motivo fútil e praticado contra a mulher, que é o caso de feminicídio. E agora, diante da decisão de ontem da Justiça, ele consegue um habeas corpus e pode recorrer em liberdade. E o Centro de Segurança Integrado prevê 1.000 câmeras de segurança e até leitura facial contra o crime. Esse é o destaque de Xandu Alves, direto da redação do Jornal Vale. Novamente, bom dia, Xandu. Alô, pessoal do Jornal Abre Aspas. A Prefeitura de São José dos Campos lançou um edital para contratar todo um sistema novo aí de segurança, de tecnologia, um pacotão aí tecnológico no valor de 92 milhões de reais aí por 4 anos, que, segundo a Prefeitura, vai revolucionar a questão da segurança pública e da conectividade na cidade. O prefeito Felício Ramute, ele vai contratar 1.000 pontos de imagens de câmera de segurança que serão espalhados aí pela cidade. Uma parte desses pontos vai substituir os atuais e a outra parte serão colocadas em trechos que não tem cobertura por câmera. Segundo a prefeitura, ela não vai contratar o equipamento, ou seja, não vai contratar a câmera propriamente dita, mas sim o serviço de captação e fornecimento de imagem. Isso, segundo eles, é melhor porque mantém os equipamentos no topo aí da atualização tecnológica. A prefeitura também vai contratar pontos de Wi-Fi pela cidade, os hotspots municipais, vai colocar internet na cidade, nas escolas, e vai criar um serviço chamado CSI, que vai funcionar dentro do Parque Tecnológico. Esse vai ser o grande centro de segurança
informação da prefeitura que vai gerenciar todas as imagens de câmeras, etc. Esse centro ele vai absorver o COI e o atual CCO, que funciona ali próximo ao lado do prédio da Câmara Velha, na Praça do Centro, e eles irão para essa nova estrutura que vai ficar dentro do Parque Tecnológico. A prefeitura aposta muito nesse sistema, novo sistema de câmeras, que vai ter leitura facial, vai poder ler placas, vai poder ver estacionamento irregular, uma série de novidades tecnológicas. É isso aí, um grande abraço, Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. Muito bem. Olha, antes de encerrarmos o jornal, a Embraer fez um teste em pista molhada, que é o chamado Waters Play. É um teste, eu não sei se eu falei corretamente o inglês. Bonito, hein, Rodrigo? Esse teste foi de um modelo de jato que será produzido em série na fábrica aqui em São José dos Campos. E é um teste em pista molhada que é necessário para que a Embraer tenha o certificado pela ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil. Esse teste foi divulgado pela própria Embraer, pelas redes sociais, e renderam belas imagens. Bonito, né? Bonito. Tá isso, a divulgação da própria Embraer aí, que foi esse teste, né, chamado Water Spray. Muito bem. Pessoal, os professores de inglês devem estar se revirando agora, se retorcendo. Zé Guilherme, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, e a gente se reencontra amanhã. Tchau, Rodrigo. Um abraço. Goodbye. Obrigado a você que nos acompanhou pela internet. Obrigado pela sua audiência, tanto no Facebook do Jornal Vale, como também no Facebook da SP Rio Mais. A gente se encontra amanhã. Uma ótima quarta-feira.